Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 13. Nós vamos meditar hoje sobre este tema, as escolhas de hoje e seus reflexos amanhã. Por bondade, tenham paciência. Hoje sabemos que o culto vai extrapolar um pouco o horário. Não se preocupe com isso. Se por um motivo de urgência maior você precisar se retirar, não tem problema. Mas ainda teremos ao final a ceia do Senhor. E eu não poderia deixar de pregar a palavra de Deus. Todos nós sabemos que a pregação da palavra de Deus é uma coluna vertebral no culto cristão. E eu peço a você então, atenção enquanto pregamos a palavra do Senhor. Gênesis 13, versículos 7 indo até o 13, e permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz o texto: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei eu para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus amado, que a Tua palavra pregada em nosso meio hoje venha trazer nova vida, novos planos, novos comportamentos entre nós. E que saiamos, Senhor, daqui tocados por Ti, ministrados pelo Senhor, a ponto de transformar aquilo que ouvimos em prática. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve a isso. Senhor, que nossos corações sejam quebrantados na Tua presença, através daquilo que ouvimos, não do homem, do ser humano. Senhor, porque todo e qualquer pregador é falho, ó Deus, mas nós confiamos que enquanto estamos pregando aqui, o Teu Espírito Santo está trabalhando, ministrando. Ouvidos espirituais estão sendo abertos e corações estão sendo tocados e transformados em nome de Jesus. Amém, amém. Quando falo sobre escolhas, lembro-me de uma narrativa que eu vi do pastor Ricardo Gondim, ainda na minha juventude, e ele contava de um homem que recebeu uma notícia de um advogado. O advogado lhe ligou dizendo: você tem uma grande herança para receber, você tem uma herança milionária para receber. Só que você precisa escolher agora, se você quer recebê-la em ouro ou quer recebê-la em castanhas. E aí ele consultou rapidamente o mercado e descobriu que o ouro estava em baixa, castanhas em alta. E ele disse: eu quero receber em castanhas, então você tem que ir para Manaus. Se fosse com ouro, teria que ir para Minas Gerais. Aí ele voa para Manaus receber a sua herança. E ele chega em Manaus, e aí a pessoa que está para entregar-lhe o valor, ou as castanhas, pergunta: você precisa fazer uma escolha, você tem que escolher entre castanhas do Pará ou castanhas de caju. E aí ele vai novamente pesquisar, e ele descobre que o ouro que ele tinha desprezado estava em alta, e agora as castanhas embaixo. E aí ele tem que escolher entre castanhas do caju e castanhas do Pará, e ele pesquisa e diz: agora então é castanhas do Pará. E aí, a seguir, as castanhas de Pará bicham todas, ele perde tudo, enquanto as castanhas de caju se tornam um artigo de exportação de primeira qualidade. E ele fica decepcionado, triste, revoltado. Aí ele vai
para o aeroporto. Sem dinheiro, precisa vender o relógio para comprar a passagem e voltar para o sul. E aí, quando está no guichê, o moço pergunta: olha, o senhor tem que fazer uma escolha. O senhor quer ir pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo? E ele disse: bom, já que eu perdi tudo mesmo, eu vou pelo Rio de Janeiro, pelo menos fico ali conhecendo a cidade maravilhosa. E quando ele sobe no avião, ele descobre que mais uma vez ele fez a escolha errada. O avião que estava indo pelo Rio de Janeiro era um verdadeiro pau de arara aéreo. E o que ia por São Paulo novinho em folha, primeira linha, e ele já desesperado, incomodado, o avião levanta voo, e aí, lá em cima, ele solta o cinto, corre lá para o piloto e diz: eu preciso sair deste avião, eu estou fazendo escolhas erradas desde ontem. Se eu fizer mais uma escolha, eu posso até colocar em risco a vida de vocês. O piloto falou: então você faz o seguinte, nós não podemos voltar com o avião. Você pega um paraquedas aqui e se vira. Eu abro a portinha, você pula e pronto, ok. Aí ele pula e quando vai abrir o paraquedas tem 2 cordinhas. E aí ele tem que escolher mais uma vez, a da esquerda ou da direita ou da esquerda. E ele pensa assim: eu vou escolher uma e depois eu puxo a outra, que eu não escolhi. Aí ele escolhe uma e puxa a outra. Só que quando ele puxa, a mochila inteira desamarra e cai das suas costas e ele vai em queda livre. E aí, desesperado, ele que era devoto, grita assim: valha-me, São Francisco! E aí uma voz do céu pergunta: de Assis ou Xavier? São escolhas. Cada um de nós, em maior ou menor grau, está na vida desse personagem. Ao longo da vida nós fazemos escolhas que nos arrependemos, fazemos escolhas erradas, pagamos alto preço por algumas escolhas erradas que fazemos, temos boas recompensas por escolhas certas que fazemos, começamos o dia fazendo escolhas, desde escolhas ínfimas até de roupa a vestir, ou cardápio, ou filme a assistir, até aquelas escolhas mais complexas, como, por exemplo, com quem me casar. Isso define a próxima geração, o futuro da família. Ou então, que curso superior vou fazer? Isso define uma carreira profissional. Ou então, em que cidade vou morar? É uma escolha importante, porque define nossos contatos sociais, nossa vida social. Muitas escolhas nos constroem. E alguém disse, um pensador chamado Peter Marson, diz o seguinte: você é resultado de todas as escolhas que fez até agora. E nós nos encaixamos perfeitamente neste pensamento. Alguns dizem que a escolha certa é resultante de bons conselhos, outros dizem é resultante de um tempo de reflexão ou de experiência de vida, outros dizem é um tempo de lúcida racionalização e aí você faz as escolhas certas para a vida, ou então outros dizem é um tempo de oração. Tudo isso realmente faz parte de boas escolhas, todos esses elementos, mas à luz do texto que nós vamos ver, nós sabemos que há alguns critérios a mais para que eu e você pensemos neles antes de fazer as escolhas que estamos para fazer. Talvez alguns aqui estão para fazer escolhas na vida. Talvez outros já fizeram escolhas e se arrependeram. Talvez alguns aqui, daqui a algum tempo, estarão frente a algumas escolhas importantes da vida. Então é muito importante que você guarde tudo isso que nós vamos falar nesta noite. O texto que nós lemos diz respeito a um tempo na vida de 2 sócios, Abraão e Ló. Sabe quando a sociedade vai muito bem aqui em cima, mas aqui embaixo as bases estão tensas, brigando. E assim aconteceu. Ló era sobrinho de Abraão, eles se davam muito bem, eram sócios na pecuária, e tinha um grande negócio e próspero. Aí chega um momento que Abraão diz: Ló, os pastores de gado seus estão em contenda com os pastores de gado meus.
entre nós está tudo bem, mas aqui por baixo já não está bem. Então nós precisamos dividir essa sociedade, precisamos acabar a sociedade. E vem cá, Ló, olha para frente. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí interessante que Abraão tinha a primazia da escolha, ele era o mais velho. No entanto, ele passa essa bola para o seu sobrinho Ló, e diz: Ló, você escolhe, mesmo sendo mais novo, escolha. E diz a Bíblia que Ló olhou para o oriente, as campinas férteis, bonitas, diz a Bíblia, parecidas com o jardim do Éden. E lá adiante, duas cidades importantes, duas metrópoles, Sodoma e Gomorra. E ele disse: é para cá que eu vou, tio. E aí sobrou para Abraão o outro lado, que eram os pedregais de Manre. E você sabe que criar gado no meio de pedras não dá muito certo, tem que ter pasto. Você sabe que não dá para criar ovelhas em meio a pedregais. Sobrou pedras, sobrou pedregais para Abraão. Terminaram a sociedade e Ló se foi pelas campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão pelos pedregais afora. Pois bem, num futuro não muito distante, nós olhamos a trágica história de Ló, que se construiu em Sodoma e Gomorra e depois se destruiu, afastando ele e a sua geração inteira de Deus. Enquanto que Abraão toma a escolha humanamente mais difícil, e ele constrói um futuro alicerçado numa escolha com base em critérios, com base em princípios, em valores, e a sua descendência abençoada, os seus negócios são milagrosamente abençoados no meio de pedras. E também, além disso, nasce da geração de Abraão Isaac, depois Jacó, de Jacó nasce Judá, que na tribo de Judá, na descendência de Judá, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, que aí se torna o nosso Salvador. E podemos dizer que uma escolha de milhares de anos atrás tem reflexos hoje ainda aqui em pleno século 21. Primeiro critério, o critério ético: escolha fazer aquilo que me aproxima, escolho fazer aquilo que me aproxima ou me afasta do pecado. Existem escolhas que nos aproximam de Sodoma e Gomorra, existem escolhas que nos afastam do pecado. A escolha de Ló lhe aproximou das planícies, como eu te falei, de planícies férteis, convidativas, mas que iam para Sodoma e Gomorra, mas também fatalmente o aproximou do pecado, porque em Sodoma e Gomorra Ló se envolveu com os piores pecados da perversidade do ser humano naquelas cercanias. Algumas decisões nos aproximam do pecado, algumas decisões aproximam pessoas e expõem ao pecado. É um empresário que diz: o negócio vai exigir uma propina aqui, uma mentira ali, um suborno acolá, mas afinal todo mundo faz, é essa a escolha que eu vou tomar. É o jovem que pensa: essa garota não tem os mesmos princípios morais que eu, mas ela é simplesmente irresistível, é a ela que eu vou escolher. Ou então é o profissional que pensa: a proposta do novo emprego é mais rentável, apesar de que envolve negócios ilícitos, apresenta situações onde eu vou ter que abdicar da minha fé e dos meus valores, mas é essa a escolha que eu vou fazer. É o adolescente que pensa: esses novos amigos fumam algumas coisas estranhas, mas são tão legais, é eles que eu vou escolher. Cuidado, suas decisões
podem estar aproximando você das vitrines de Sodoma, das exposições de Gomorra. Capítulo 13, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regado. Entre parênteses, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, isto é, o Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. A decisão tomada a partir do estereótipo, a partir da lógica estética, a partir de uma ilusão, pode levar alguém a se embrenhar cada vez mais no abismo do pecado, pode levar alguém cada vez mais para o fundo do poço espiritualmente. Os olhos de Ló se embriagaram com a planície, se embriagaram com a beleza, com a estética e, por fim, com as cidades que estavam lá do outro lado. Enquanto que a Bíblia diz, versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. É impressionante que ele fica encantado com a planície, e aí ele começa a se aproximar de Sodoma e Gomorra paulatinamente, passo a passo ele vai, de tempo em tempo ele vai armando as suas tendas e se aproximando da cidade. Ele poderia até ficar nas campinas, ele poderia até criar o seu gado, suas ovelhas nas campinas, mas ele é atraído pela cidade. Agora veja comigo o outro extremo, onde está Abraão enquanto isso. Versículo 18, e Abraão ia mudando as suas tendas, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. É interessante que Ló, a Bíblia diz, ele vai armando tendas. Abraão está indo para o outro lado, ele vai armando suas tendas e vai levantando altares a Deus. Viram a diferença? Levantando altares. É impressionante isso. E quando falo sobre isso, eu me lembro da própria história de Chapadão do Sul. Porque muitos que vieram para cá, como agricultores, como desbravadores, se preocuparam não só com as tendas, mas também com os altares, se preocuparam também em trazer o serviço do povo de Deus, a igreja do Senhor, o templo, se preocuparam com coisas tão importantes para a fé, além das tendas, os altares. E eu posso te dizer, essa igreja hoje é um exemplo disso, é de gente que começou com tendas e altares para onde ia, e Deus abençoou. Enquanto Ló ia armando tendas na planície, Abraão levantava altares no meio de pedregais. Muitos preferem tendas e planícies, facilidades, favores, mas vão se aproximando de Sodoma e Gomorra. Eu quero te desafiar hoje, prefira altares, mesmo em meio aos pedregais. A Bíblia diz, Eclesiastes 7:8, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Abraão colheu outros frutos bem melhores sobre a sua decisão do que Ló. O final é que importa. É honroso, é compensador. Esteja dentro da vontade de Deus nas suas decisões. John Haggai, que foi um treinador de obreiros, ministros do Evangelho, em todos os países pobres da Ásia. Em muitas ocasiões ele visitava para dar treinamento, para dar materiais, cursos, para pastores muito pobres, para igrejas paupérrimas. E numa ocasião, década de 70, ele estava indo para o Vietnã, quando repentinamente estoura a guerra no Vietnã, ou melhor, alguns dias antes de estourar a guerra, e ele estava com a passagem comprada e com tudo pronto para um grande treinamento. Seu filho John Haggai Jr. disse, papai, não vá, não vá, não vá, porque aquele lugar é um barril de pólvora, o senhor vai sem saber o que vai acontecer, o senhor vai para um lugar dar o treinamento, ministrar, onde
existe um hospital a 200 quilômetros de distância. E o John Haggai muito calmamente respondeu dizendo: eu prefiro estar num lugar perigoso, um barril de pólvora, a 200 quilômetros do primeiro hospital, do que estar aqui na nossa cidade, ao lado do melhor hospital, fora da vontade de Deus aqui, mas prefiro estar dentro da vontade de Deus aqui. A vontade de Deus, e aí ele cita uma frase que se tornou emblemática: a vontade de Deus é o melhor lugar em que alguém pode estar. A vontade de Deus é o melhor lugar, o lugar mais seguro que alguém pode estar. Segundo critério, o critério relacional, a escolha a fazer, me envolve com boas ou más companhias. Veja comigo o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A expressão grandes pecadores no hebraico é o chamado superlativo. Em outras palavras, não há no português uma palavra que nos leve a entender o quanto esses homens eram maus e perversos. Não haveria em nossa língua algo que definisse a maldade desses homens. A escolha de Ló lhe aproximou de pessoas profanas, devassas, perversas, avessas aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Aproximamo-nos sim de pessoas assim quando vamos para influenciar, para evangelizar, para pregar o Evangelho, para trazê-las ao Evangelho, para mostrar Cristo em nossa vida. Isso é um parêntese que faço, porque precisamos ser assim, sal fora do saleiro. Precisamos ser cartas abertas para este mundo, mas não foi o caso de Ló. Ló se aproximou para o convívio inconsequente com uma sociedade corrompida. Ló se aproximou se tornando cúmplice do comportamento daqueles homens. Há um dito popular que enuncia: digas com quem tu andas e eu direi quem tu és. Enquanto isso, veja as amizades de Abraão. Veja comigo, ele é visitado por um sacerdote chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque traz o céu para a terra enquanto está conversando com Abraão. Que grande companhia! Abraão, no outro lado, recebe por 4 vezes a visita de anjos de Deus na sua vida, no meio dos pedregais. Anjos do Senhor almoçaram com ele, Gênesis 18, lá na terra das escolhas de Abraão. Veja comigo o capítulo 14, versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Que palavra maravilhosa de alguém que é a companhia de Abraão. Mesmo que más companhias possam significar riqueza, influência, cuidado. Escolha os relacionamentos que Abraão escolheu e não os que Ló escolheu. A escolha a fazer me envolve com boas ou más companhias. Esse é um critério. O terceiro critério, espiritual, a escolha a fazer me torna sensível à voz de Deus ou insensível à voz de Deus. Veja comigo, capítulo 19, versículos 14 a 16. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas e os que se encontram contigo, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, a sua mulher, suas filhas, isto é, os anjos pegaram, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade.
Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado de ambas as cidades. Mas acontece que quando Deus anuncia isso a Ló, quando Deus anuncia isso à família de Ló, Ló está com os ouvidos fechados, está com os olhos encantados pela beleza, pelos prazeres de Sodoma e Gomorra. E alguém assim se torna tardio em ouvir Deus, se torna tardio em ouvir e atender a voz de Deus. Os ouvidos espirituais se fecharam, o discernimento espiritual se apagou. As escolhas erradas podem apagar a paixão de um crente por Jesus. As escolhas erradas podem extinguir a ação do Espírito Santo na vida de alguém. As escolhas erradas podem esfriar a sua fé. As escolhas erradas podem aniquilar a sua comunhão com Deus. Ló tornou-se frio e apático para com Deus da sua vida, o Deus do seu tio, o Deus da sua mocidade. Enquanto isso, observe como está a vida espiritual de Abraão. Veja comigo como está o patriarca. Alguns textos aqui que depois você pode consultar, mas ele conversa com Deus. Gênesis 15, 12 a 21 e Gênesis 17. Ele também recebe promessas de Deus. Veja comigo, capítulo 13, versículos 14 a 18, que está aí pertinho. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Isso é promessa de Deus, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, promessa de Deus, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus fazendo promessas a Abraão, enquanto o sobrinho está apático a Deus, o tio está recebendo promessas de Deus, está falando com Deus. E veja essa, ele se torna amigo de Deus e é chamado de amigo de Deus. Gênesis 18, 17, quando o próprio Deus diz isso: ocultarei porventura eu a Abraão o que estou para fazer. Você já pensou alguém assim, um humano assim, um homem, uma mulher de carne e osso, que Deus diz: eu vou fazer alguma coisa, mas primeiro vou falar aqui, né? Vou conversar aqui. Não é que Deus precisa de ordem de alguém, Ele é soberano, Ele tem decretos, mas pela comunhão que Ele tem com Abraão, amigo de Deus, Ele também é um exemplo de intercessor. Capítulo 18, versículos 22 a 33, ele intercede por Sodoma, por Gomorra, ele intercede pelo sobrinho e pela família do sobrinho. As escolhas e decisões que fazemos agora, que tomamos agora, nos tornam sensíveis ou insensíveis à voz de Deus. Pergunte isso antes de uma decisão a fazer. Quarto e último critério, o critério futurístico ou hereditário. A pergunta é: e a escolha que eu estou para fazer, abençoa ou corrompe a minha posteridade? Veja comigo o capítulo 19, versículos 36 a 38. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai um ato de incesto, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. A saber, o texto anterior está dizendo que eles fugiram, empurrados pelos anjos, puxados pelos anjos, fugiram de Sodoma e Gomorra e foram para um lugar alto, um monte. Acontece que a mulher de Ló, ainda encantada com as riquezas e com o prazer de Sodoma, olhou para trás, e a ordem era: não olha para trás. Ela olhou para trás, você já sabe essa história, ela se tornou uma estátua de sal. E aí está Ló e as duas filhas, e uma diz à outra: nós precisamos suscitar descendência para o nosso pai. E agora, se nós morrermos e ele morrer, acabou a família, acabou o nome. Então embebedaram Ló. E a filha mais velha teve um filho de Abraão, ou melhor, de Ló, desculpe.
E depois, na noite seguinte, a mesma coisa. E aí, a mais nova teve um filho, Moabe e Amon. O pai dos moabitas e depois o pai dos amonitas. Povos que se tornaram uma pedra no sapato de Israel depois. Eram gerações que vinham de um ato pecaminoso, de uma escolha feita lá atrás. Em contrapartida, veja como está a escolha de Abraão nessa altura, e o que Deus está falando sobre a descendência de Abraão, sobre as gerações de Abraão. Dê uma espiada comigo, Gênesis 17, 3 a 8. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o anjo e disse: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. Falando a um homem de 99 anos, uma esposa estéril, e dizendo: eu vou multiplicar a tua descendência. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim está contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Veja a seguir, Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, com um a mais, que quer dizer pai de numerosas nações. Te constituí assim, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, os reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Viram a diferença? As gerações de Ló e as gerações de Abraão, seus filhos, netos e bisnetos, e talvez tataranetos e assim por diante, podem ser convertidos a Cristo ou não, servirem a Cristo ou não, a partir de escolhas que você está fazendo hoje, está fazendo por este tempo. Gente que faz escolhas avessas a Deus, não é somente o problema dele, por vezes por uma questão de ego, por uma questão de imediatismo, e não é a escolha que você faz naquele momento apenas. As suas gerações serão influenciadas por essa escolha. Isso inclusive cientificamente provado. Eu cito aqui um estudo que foi feito com 2 homens norte-americanos no tempo da colonização, Max Jukes e Jonathan Edwards. Ambos jovens, frequentaram a mesma igreja, assistiram os mesmos cultos, ouviram as mesmas pregações, estavam nos bancos da igreja, e aí de repente no meio do caminho fecha o coração para Deus. O Jukes fecha o coração para Deus e diz: não quero mais servir a Deus, eu quero tocar minha vida, eu quero tocar meus negócios, eu quero desfrutar a vida. E Jonathan Edwards se torna um pregador da palavra de Deus. Aliás, ele pregou o sermão mais famoso da história do cristianismo nos últimos séculos. Aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermão que transformou a vida de muita gente. Sermão que converteu muita gente a Cristo. Depois ele se torna presidente da Faculdade de Teologia de Princeton, depois da universidade inteira, e Deus vai usando o Jonathan Edwards, enquanto o Max Jukes fecha o coração para Deus, e assim se vai a história de ambos. Mas 120 anos depois, alunos de uma faculdade, pensando em sociologia, pensando em comportamento, começam a estudar os descendentes de Jukes e os descendentes de Edwards. 120 anos depois, descobriram que Jukes tinha mais ou menos 1.200 descendentes, que conseguiram catalogar e encontrar, pelo menos, encontraram um padrão de criminalidade, prostituição
e miséria nos descendentes de Jux. 180 desses 1.200 eram muito, muito pobres, 140 eram criminosos, 60 praticavam roubos habitualmente, 50 eram prostitutas comuns. Havia gente boa também nessa família, havia gente convertida também, mas era um padrão como que uma coluna vertebral. Enquanto pesquisaram a família de Edwards, 1.400 descendentes, 13 diretores de faculdades, 65 professores universitários, 100 advogados, 30 juízes, 66 médicos, 3 senadores, 3 prefeitos, grandes cidades sendo influenciadas por estes nomes, 3 governadores, um alto funcionário do Tesouro dos Estados Unidos e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. As decisões, 120 anos depois, são avaliadas. As gerações sofrem com algumas decisões, algumas escolhas que fazemos hoje. Eu quero encerrar falando sobre um jovem, Benedito Rosa, o seu nome. O Benedito não conhecia Cristo, era muito quieto, tinha um espírito meio vingativo, era trabalhador, e houve uma situação onde um meio-irmão de Benedito sofreu um espancamento por alguns homens maldosos e deixaram ele bastante ruim, muitos hematomas, fraturas, etc. E o Benedito sabia quem que era. Isso lá no norte de Minas Gerais, década de 1910, aproximadamente, ano 1910, isso está acontecendo. E o Benedito tinha uma espingarda. A espingarda estava sem uso há um tempo. Ele levou para alguém lubrificar, testar, consertar, e no coração havia o espírito de vingança. Ninguém sabia das suas intenções. Depois que ele pega a espingarda, coloca nas costas, vai voltando. Naquele tempo e naquelas cercanias não era crime carregar uma espingarda, porque enfrentava-se o perigo das onças, etc. Não faça isso em casa, tá? E ele ia com aquela espingarda nas costas. Quando de repente, passando na casa de um homem, um presbítero de uma igreja presbiteriana do Brasil, o seu Aníbal. O presbítero abriu o portãozinho assim e disse: Benedito, para onde você vai com essa espingarda? Ele disse: eu estou indo para casa, mas depois eu vou caçar e tal. Ele disse: Benedito, você não vai caçar, eu sei disso. Entra para cá. E aproximadamente 1h30, aquele presbítero aconselhou o Benedito, pregou o Evangelho, expôs a obra da cruz do Calvário e a transformação que Jesus faz num homem, orou por ele, e agora com o coração amansado, perdoador, o Benedito entrega a sua espingarda, diz: fica com você. E Aníbal diz assim: domingo eu quero te ver na igreja, se você for eu te dou uma Bíblia. E aí o Benedito foi, domingo de manhã, ganhou uma Bíblia de presente, e naquele mesmo dia entregou a vida para Jesus, tornou-se um cristão. Mais adiante ele casa com uma mulher cristã, filhos, netos, bisnetos, servindo a Deus. Alguns se tornaram pastores, alguns se tornaram missionários. Eu sou neto dele, estou aqui pregando a palavra de Deus. Uma decisão de 1h30 salva uma geração. De Sodoma e Gomorra, ou para as regiões áridas, montanhosas, íngremes, do Monte de Hebrom, dos Carvalhais de Manre. Deus nos chama a decisões sábias, ponderadas e pensadas nesses critérios. A decisão a tomar, a escolha a fazer, me aproxima ou me afasta do pecado?
A decisão a tomar, a escolha a fazer, me envolve com más ou boas companhias. Me tornará mais sensível ou insensível à voz de Deus. Fortalece ou fragiliza a minha posteridade.